Olá a todos. Sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD-FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador desse projeto especial Diálogos ISD, e em nome da FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, eu vou moderar este nosso encontro. Estamos no 61º episódio do podcast, que tem como tema como a tecnologia e a visão de marketing constroem a visão sustentável das organizações. Este espaço de diálogo e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e a aplicação dos fatores ESG nas organizações. Lembrando que ESG é uma sigla que representa as palavras em inglês, o E, Environment, S, o Social e o G, Governance. No entanto, nós podemos aqui falar em ambiental, social e governança, nos termos em português. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema, através de seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ESG na prática nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos ISD-FIP tem o apoio do IRIS, o Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, da SEBRASE, Central Brasileira do Setor de Serviços, da ANEFAC, Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, do SENAM, Centro Nacional de Modernização Empresarial, da Associação Paulista Viva, da Level Group e do Sindiplastem. Organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que se relacionam e também junto ao mercado. Precisamos também dizer onde estamos. Este é o estúdio do Sindiplastem, o Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia nesse projeto, local este que realizamos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ISD, basta acessar o podcast através do Spotify e o canal do YouTube da FIP e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook, e também nos canais e plataformas do Sindiplastem, do IRIS, da SEBRASE, da ANEFAC, da Associação Paulista Viva, da Level e do SENAM. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na Prática, nos módulos básico e avançado, ministrados pelos professores Lívio Giosa e Augusto Roque, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar as nossas convidadas. A Ana Paulo Stafanuto Nemer Ribeiro, gerente de negócios e dados ISD do grupo Capgemini Business Services Brasil. Muito obrigado, Ana Paula, pela presença. E da Andrea Tesk, gerente de marketing da Fundação de Rotarianos de São Paulo. Sejam muito bem-vindas, é uma honra ter vocês aqui, vai ser muito gostoso a gente fazer esta conversa, este diálogos, e eu só quero fazer uma breve introdução, para dar uma percepção do estado da arte e da temática. Acho que vocês acompanham efetivamente nas suas organizações, mas têm presenciado o quanto o tema sustentabilidade ganhou força nas mídias, ganhou força na sociedade, ganhou força nas organizações, no poder público, enfim, em todos os agentes da sociedade, porque a gente tem um fato marcante e que mexe com essa mesma sociedade, que são os eventos climáticos e os eventos extremos climáticos. Na verdade, o mundo se sobressaltou ao longo dos últimos 5 anos, especialmente, com as queimadas em todas as partes do mundo, as grandes tempestades, as enchentes, os terremotos, os desabamentos, tudo isso foi mostrado pela mídia e evidenciado que alguma coisa está acontecendo que vai além
da vã filosofia. Não é? E esta percepção torna a temática um pouco mais aderente nas nossas conversas. Eu estou me lembrando aqui, estou falando com vocês, que em 2005, Ana Paula, eu escrevi pela primeira vez um artigo na Folha de São Paulo, na página 3, falando sobre sustentabilidade. Em 2005. E o editor da Folha me ligou em seguida e falou: Lívio, poxa, teve uma repercussão incrível esse tema. Muita gente não entendendo o termo sustentabilidade, apesar de que é evidente que no artigo a gente descrevia o conceito e tal, mas era para demonstrar esse processo. Nós estamos em 2025, né? 20 anos se passaram, uma geração que foi se adaptando a esses eventos climáticos, foi percebendo, e agora a gente está numa situação crítica. Então vai ser bacana a gente ouvir vocês, os posicionamentos, porque da nossa parte a gente tem uma agenda. E eu que trago ao público essa agenda, porque é muito importante. Agora, no dia 27 de maio, nós estamos construindo um fórum de sustentabilidade voltado para o setor de serviços. O setor de serviços no Brasil é a maior faixa do PIB, 70% do PIB brasileiro, em média, é o setor de serviços. Nós estamos no Sindiprestem, que é um sindicato do setor de serviços, voltado para a atividade de serviços, e que abraça essa causa da sustentabilidade, mas a gente precisa expandir muito o setor. Então nós estamos lá fazendo uma grande ação e convidando todos aqueles que estão aqui nos ouvindo, nos visualizando, que participem, né? Fiquem atentos, porque neste evento nós vamos lançar um grande movimento, um movimento pela sustentabilidade, que vai ocorrer neste dia, no dia 27 de maio, no auditório do SESCOM, que é o Sindicato das Empresas de Contabilidade, através da SEBRASE, que é a Central Brasileira do Setor de Serviços, que nos apoia neste diálogos. Então nós vamos ter um espaço de bastante repercussão do tema sustentabilidade, provocando a sociedade para se envolver mais do que nunca nessa temática e ficar muito atenta no que vai acontecer neste ano no Brasil, que é a COP30. Isso chama muito a atenção das pessoas, da mídia, só que precisa ter recorrência, né? E essa recorrência está nos atos, nas atitudes, nos comportamentos dos cidadãos brasileiros, especialmente, e é isso que a gente quer muito forçar, através dos exemplos das organizações, incentivar as boas práticas às pessoas. Então esse é um dado geral, né, um cenário que a gente deixa para reflexão, para que a gente possa começar a esquentar esta mesa. Eu vou começar com você, Ana Paula. Do alto da sua estatura, Ana Paula, se apresente ao nosso público e fale um pouco sobre sua carreira profissional bacana, que eu acompanhei de muitos e muitos anos, até chegar a gerente de negócios e dados ESG do grupo Capgemini. Muito obrigado, viu, Ana, por você estar aqui. Obrigada pelo convite. Acho que é muito importante a gente trazer a temática, né, da tecnologia para essa agenda ESG efetivamente, e inclusive trazendo essa questão climática que você comentou. Mas, atualmente, eu sou gerente de sênior de dados e ESG na Capgemini, né? Então, ao longo dos anos, a gente vem trabalhando a transformação digital, as inovações tecnológicas. É legal falar de ESG e dizer que o meu princípio de profissional foi uma das primeiras mulheres não engenheiras da Ericsson. Então, isso já há alguns bons anos atrás, mas acho que é um tema interessante quando a gente pensa também, né, em social, falando de ESG. E eu vim trabalhando em empresas como Vivo, Sonda e atualmente na Capgemini, sempre olhando em transformação digital, aplicação de tecnologia para os nossos clientes. Muito legal. Eu vou contar aqui só para nós três aqui, para o nosso público. Eu conheço essa menina há muitos anos, nos bancos escolares. Olha. E tive a honra de ser padrinho de casamento dela. E a gente viveu esse crescimento profissional, né, dela e do Leandro, o marido dela, muito legal, e isso me emociona muito. Obrigada. Né?
ver você numa dimensão muito legal quando eu te conheci lá atrás, né? Muito, muito bacana. Andréia, fala um pouquinho agora. Se apresente também para a nossa audiência e nos conte sobre sua jornada profissional, até chegar a gerente de marketing da Fundação de Rotarianos de São Paulo, que me é muito próxima também, a gente vai comentar isso aqui. Exato. Então, obrigada pelo convite, Lívio. Acho que vai ser um prazer compartilhar também como as ações ESG são feitas nas instituições de ensino. Certo. Né? Eu sou formada em Publicidade, Propaganda e Marketing. Eu comecei minha carreira na indústria, em bens de consumo, na Unilever, onde eu fiquei 8 anos, tanto na Operação Brasil quanto América Latina. Trabalhei com grandes marcas como Comfort, Knorr. Depois da Unilever, eu fui para o mercado de ensino. Então, eu fundei um departamento de marketing no Colégio Porto Seguro e é bem interessante entender que naquela época o marketing ele estava começando nas instituições de ensino. Ele era muito consolidado no ensino superior, mas na educação básica ainda não. Então, eu pude montar um departamento do zero e fiquei lá 5 anos. Aí eu voltei para a indústria, fui para a Nestlé, onde eu entrei na área de branding, trabalhei com marcas como Ninho, Nescafé, a marca institucional, e a minha última posição na Nestlé foi a área de ESG, responsável pela parte de comunicação e engajamento. Sim. E aí agora eu estou na Fundação de Rotarianos de São Paulo, vou completar 1 ano, na área de marketing, apoiando também a organização em várias ações. Muito legal. Eu conheci a Andréia lá atrás, né, na Nestlé, e agora você falando um pouco da sua carreira, a gente tem outros pontos comuns. Eu fui vice-presidente para a América Latina da Lintas, Olha. que era a agência, Lintas é Lever International Advertising Association, que era a agência interna, né? A House Agency da Lever, do grupo GC Lever, depois Unilever, e depois ela abriu todos os seus próprios, a maior agência de publicidade do mundo, e depois foi adquirida pelo grupo Interpublic, e eu tive na agência muito relacionamento com a Unilever, né? Porque nós fazíamos todos os principais produtos, especialmente o Omo, né? Que era o nosso principal carro-chefe. E agora na Fundação de Rotarianos, né? E para quem está me vendo, eu tenho aqui um símbolo muito especial, que é o símbolo do Rotary Club. Eu sou o presidente do Rotary Club. E a Fundação de Rotarianos de São Paulo nasce dentro do Rotary Club de São Paulo, por conta do Rotary assumir uma das suas avenidas de serviço mais expressivas mundialmente, que é a questão da educação. E o nosso clube é um clube único no mundo, né, que assumiu muito essa área, de tal ordem que precisou criar uma fundação para poder gerenciar e fazer a gestão direta de todos as áreas de atuação dentro da fundação, que você vai falar um pouquinho aqui para nós. Então eu estou muito envolvido com a fundação e acabamos nos reencontrando nesse outro momento. Muito legal, viu, Andréia? Bacana vê-la. E né, é uma missão muito legal. Você falou que já participou do Porto Seguro e agora no Colégio Rio Branco e as outras entidades, isso fica muito expressivo. Legal. Ana Paula, conte-nos agora quais são as suas principais atividades do Grupo Capgemini e sua área de atuação. Quer dizer, explica um pouquinho para que a gente possa entender o que você faz. Bacana. A Capgemini, ela é uma empresa francesa. Hoje ela é uma multinacional de consultoria, né, tecnológica. A gente trabalha muito com a parte de cloud, parte de inteligência artificial, desenvolvimento de software. E o que a gente vê, e vai ter muito a ver com o que eu faço hoje em dia, é dados, cloud, inteligência, permeia também ESG. Né? Então, com essa nossa expertise de tecnologia, a gente começou a olhar também ESG e como é que a tecnologia vai fazer com que a ESG seja realmente cumprida. Então, lá dentro da Capgemini, um dos meus grandes papéis é exatamente esse, ter a tecnologia para viabilizar ESG. ESG, a gente fala que nada mais é do que metas de dados. Sim. Então, por isso que dados têm muito a ver com a tecnologia. E que são evidenciáveis. Que são evidenciáveis. Que gerem dados. Então, e esse é o nosso papel na Capgemini, e o meu papel principalmente é entender quais são os dados que estão por trás das metas de ESG dos nossos clientes, para que de uma maneira tecnológica, que a gente tenha algo rastreável, de governança, a gente consiga mapear, controlar e aí sim garantir que aquelas metas serão alcançadas.
Então, o nosso papel como hoje consultoria e tecnologia é exatamente isso, mapear, entender quais são esses dados que estão lá naquela empresa, que estão dentro de uma fatura de energia, que estão dentro dos contratos, por exemplo, de terceiros de escopo 3, para a gente garantir que aquelas metas de carb zero, etc., a gente realmente consiga alcançá-las. Muito legal. E isso, na verdade, traz para as empresas que estão adotando a metodologia, estão adotando critérios ESG para sua performance, terem uma oportunidade de acompanhar mesmo, né? Com os dados, com o software que está sendo disponível, acompanhar passo a passo o que está declarando, né, para o mercado, declarando para a sociedade. Isso é muito legal. É isso. E tem um detalhe, Ana Paula, você está me lembrando aqui na sua fala, que vai entrar, a partir do ano que vem, oficialmente, o relatório integrado. Exatamente, a lei de relatório já está aí. Integrado, exatamente. E vem aí o IFRS S1, S2, com muito... Agora, cada vez mais as empresas vão precisar ter vamos dizer assim, essa cobertura de dados para evidenciar isso nos seus relatos, que vão ser publicados. E a coisa o que a gente chama que é a transparência e a governança desses dados. Porque hoje, obviamente, já existem todos esses relatórios que são publicados, mas em que momento que a gente está manipulando esses dados, né? Como é que a gente garante que o que está sendo publicado efetivamente está sendo controlado e governado de maneira correta, né? Se a gente olhou todas essas fontes de dados para trazer essa informação. Então, até então nós não tínhamos nenhuma força de lei, né, que obrigasse a isso, mas agora cada vez mais se torna importante e mandatório uma tecnologia para que traga todas essas informações de maneira governável. Muito bom, muito legal. André, fale agora para nós e para a nossa audiência um pouquinho sobre a Fundação de Rotarianos de São Paulo, né? E o papel da gerência de marketing nessa instituição, porque é diferenciado, né? Sim, com certeza. É uma ação diferenciada e vale a pena te ouvir. Sim, então a Fundação ela foi fundada em 1946. Como você falou, foi um grupo de empresários paulistanos, foram 20 todos empresários. Do Rotary Club Isso, todos vinculados ao Rotary Club de São Paulo. E naquela época, eles olharam para a sociedade e viram que a educação seria a principal alavanca transformadora para construir uma sociedade mais justa e solidária. Então, por meio de... momento que o Brasil se transformava gigantemente. Exato. Então, por meio de recursos próprios e doações, eles fundaram a fundação, de forma própria e desvinculada de qualquer organização. E hoje a fundação ela oferece educação para todas as faixas etárias, então de crianças até adultos. Então a gente tem o Colégio Rio Branco, que é em Higienópolis, aqui em São Paulo, e na Granja Viana, em Cotia, onde a gente oferece educação para crianças de 2 anos até o ensino médio. As faculdades integradas Rio Branco, com cursos de graduação e pós-graduação. O ensino à distância, que oferece aquilo que está no ambiente físico, no virtual, atingindo mais pessoas. E a Fundação tem 2 trabalhos sociais que eu gostaria de comentar. Sim, então, a Fundação tem o Centro Educacional para Surdos, que é uma referência no Brasil. Primeiro do Brasil, né? Então, oferece educação bilíngue. Então, como primeira língua, a Libras, que é a língua brasileira de sinais, e como segunda, o português na linguagem escrita, de forma gratuita. O CEPRO, que é o Centro Profissionalizante Rio Branco, que busca ajudar o jovem mais vulnerável no ingresso ao mercado de trabalho. Então, os jovens estão cursando ensino médio, escola pública, ou acabaram de cursar e têm uma renda familiar per capita de até um salário mínimo, eles podem participar do CEPRO. Então, eles podem fazer um curso de formação digital e depois o CEPRO, com esse banco de talentos, ajuda o jovem a ingressar no mercado de trabalho. E aí o papel do marketing, dentro de uma fundação. O marketing ele vai muito além de divulgar o trabalho que a Fundação de Rotarianos faz. Que é super importante, claro, para que as pessoas conheçam. Ele ajuda também a fortalecer a marca da instituição. Sem dúvida. Então, por meio de parcerias, por meio de relacionamento com a comunidade, entendendo qual que é a necessidade do mercado e se a gente está atingindo essa necessidade do mercado, como que a gente pode adequar os nossos produtos, muito em parceria com o pedagógico, que é o core da instituição,
e apoiando as instituições tanto na captação de alunos como na fidelização. Então, esse hoje é o principal papel do marketing. E o ESPRO? Qual ESPRO? O ESPRO, que é o ensino profissionalizante também. É o CEPRO. Não, Isso. É o CEPRO, mas tem um ESPRO também, que faz parte do contexto da fundação e que tem... O ESPRO funciona como se fosse o CIEE do ensino médio, né? Para atrair os jovens para o menor aprendiz. Isso. É que hoje ele é nomeado como CEPRO. Né? Isso, exatamente. Então, ele tem uma atuação nacional, é muito interessante e faz parte da fundação com uma qualidade extraordinária que envolve não só o jovem, mas especialmente a família. Isso, exatamente. Cada um deles, né? Exato. Muito legal. Muito bom, hein, Andréa? Eu acho que é um super desafio, né? Porque quando você vai para a empresa, você já tem uma linha meio que de conduta, referência de mercado, né? Mas quando você está numa instituição como essa, que tem outros valores, né? Um propósito do bem, um propósito de você estar numa outra postura, né? Para a sociedade. Esse eu acho que é um ganho pessoal. Com certeza. Que tem um propósito maior. Né? Mas me chamou muita atenção como o mercado de marketing amadureceu na educação. A Ana Paula comentou da parte da questão de dados, né? Hoje as instituições de ensino, ela também tem muitos dados para tomada de decisão e muitas coisas que hoje estão disponíveis em grandes indústrias, em grandes multinacionais, também a educação tem acesso para as estratégias de marketing. Então isso é bem interessante. Porque você vive um regime de concorrência e você precisa, né, ter práticas que possam valorizar aquela atividade, fidelizar e buscar novos alunos, né, novos clientes. Muito bem. Ana Paula, qual o produto da Capgemini que mais se adequa às dimensões ESG das empresas? A sua aplicação tem sido positiva e eu queria, inclusive, acrescentar. A Capgemini no Brasil tem concorrentes nessas soluções de dados ESG? Vamos lá, eu acho que eu até quero começar e trouxe uma cola aqui, que é a frase do nosso presidente, Ayman Ezzati, que eu acho que é um valor muito forte que nós temos dentro de casa, que é, na Capgemini, estamos comprometidos em ajudar nossos clientes a alcançar suas metas de sustentabilidade por meio de soluções inovadoras e tecnológicas que promovem um futuro mais verde e eficiente. Então, a Capgemini ela não tem um produto. Tudo que a gente faz para os nossos clientes, ele tem que ser pensado na melhor eficiência, em como é que nós juntos vamos ter um impacto positivo em ESG. Então, a gente tem, por exemplo, todos os projetos que a gente entrega, nós temos que medir a eficiência. Estamos entregando na melhor eficiência? Então, esse é um primeiro ponto de que o nosso dia a dia já está permeado em como é que eu vou ajudar o meu cliente a ser mais sustentável. Então, nossas entregas têm hoje metas de eficiência. Se nós estamos trabalhando, por exemplo, uma migração de nuvem, que é algo hoje em dia que está muito popular, o quanto de pegada de carbono a gente vai conseguir economizar saindo de um data center hoje físico e indo para a nuvem. Então, para cada pedacinho dos nossos projetos, uma questão de migração de SAP, como é que hoje, né, com a implementação de uma solução de SAP, eu vou ter uma operação melhor, uma logística melhor. Então, assim, tudo que a gente está fazendo tem esse olhar, porque isso é um compromisso da Capgemini como grupo. Então, esse é o primeiro ponto de que o nosso dia a dia já está sendo olhado dessa maneira, de um olhar efetivamente de compromisso. Além disso, nós temos parcerias hoje com grandes empresas que têm umas soluções de data hubs, então Microsoft, com a IBM, em que a gente consegue fazer essa coleta de dados dos nossos clientes, fazer essa mensuração, né, dos dados versus as metas, aos relatórios. Então, o que a gente falou um pouco no começo, né, da importância de dados governados, de dados transparentes para os relatórios e para a gente poder acompanhar essas metas. A Capgemini tem hoje essa implementação dessas soluções que a gente chama de Data Hub,
né, voltado para ESG, todo o mapeamento de dados dos nossos clientes. Então, toda essa estrutura de entendimento do que é o ESG, das importâncias, dos escopos, dos parâmetros, isso é um conhecimento muito forte que nós trabalhamos isso ao longo dos anos e que, junto com a tecnologia, a gente consegue, então, entregar isso para os nossos clientes. Então, quando você me pergunta se tem algum concorrente, eu acho que não. A gente trabalhou muito forte o ESG com a tecnologia. Então, não é só uma entrega de uma ferramenta, não é só uma entrega de um produto. É um conhecimento embarcado, né, de cálculo de emissão próprio de agro do Brasil. Então, assim, tem muita peculiaridade do Brasil em termos, por exemplo, de cálculos, que nós trabalhamos isso dentro de casa para poder entregar para os clientes. Bacana, porque eu estou lembrando aqui, eu dei consultoria até o ano passado numa empresa multinacional na área de seguros. E vinham os KPIs da matriz para o Brasil montar os indicadores, e a maioria não tinha a ver com o ambiente brasileiro vis-à-vis o que acontecia na Europa. E havia uma dúvida, como é que faz? Eles estão exigindo que a gente preencha isso aqui, mas calma, precisamos dizer para eles, isso aqui não se aplica, isso aqui precisa ser adaptado, isso aqui precisa... E, ao mesmo tempo, entendendo o quanto essa visão da sustentabilidade, especialmente do ESG, acrescentou às empresas formas gerais de acompanhamentos, né? Falar em indicadores, falar em metas, lá atrás, ninguém nem se preocupava, né? Eu vou fazer, mas será que vai acontecer? É o tal da eficiência que você está colocando aqui. Hoje não, hoje você tem os mecanismos consolidados e tem oportunidade de desenvolver algo que seja realmente aplicável e governado. Esse que é o dado, né? Então, bacana. Porque hoje todo mundo tem um relatório, todo mundo tem a meta, e aí quando a gente pergunta assim, você tem certeza que você vai atingir esta meta? Que acho que hoje é a dúvida de todo mundo. Lógico. E a resposta, na maioria das vezes, é não. Sim. Porque você não tem controle do o que falta para você atingir, o que você precisa acertar efetivamente das suas ações e propósitos que você preparou para atingir aquela meta, por falta de dados, né? Por falta desse acompanhamento, a gente chama até quase de real time, porque você só faz o relatório uma vez por ano, né? Poxa, mas 12 meses é muito tempo para você tomar uma ação, né? De correção para chegar naquela meta. Então, por isso que a tecnologia é tão importante nesse momento, que é a lupa, que é o que a gente consegue efetivamente olhar e corrigir as rotas, a gente fazer o planejamento correto da meta. Muito bom, muito legal, Ana Paula. Andréa, conte-nos, em linhas gerais, quais são as principais práticas sustentáveis da Fundação de Rotarianos de São Paulo nos eixos governança social e ambiental. E aí você vê o que é mais relevante para você contextualizar. Sim, tem bastante coisa para compartilhar. Bacana, então eu vou seguir na ordem das letrinhas, começando pela parte ambiental. Quando a gente pensa na pegada de carbono de uma instituição de ensino, o que é mais impactante em relação a gases de efeito estufa, pegada, é a parte de consumo de energia. Sim. Então é para iluminar a sala de aula, para aquecer ou resfriar algum ambiente, ligar algum equipamento. São várias turmas, você tem atuação praticamente manhã à tarde. Exatamente. Então, da parte de energia, hoje a Fundação ela tem o selo do IREC, que é uma chancela internacional do uso de energia elétrica renovável. Então, a gente usa energia eólica. A parte das piscinas, a gente tem placas solares para aquecimento. Então, no verão, na primavera, é 100% aquecido por placas. E aí, no outono, tem o mix entre energia elétrica renovável também. Como segundo fator, né, quando a gente olha para a parte ambiental, tem a questão do descarte de resíduos. Esse é um tema bastante sério no Brasil. A gente olha pelos últimos dados que só 4% de todo resíduo hoje gerado no Brasil é reciclado. E a gente sabe que tem a questão, né, a barreira de acesso à coleta seletiva, mas também a parte cultural. Hoje a maioria dos brasileiros, infelizmente, não separa aquilo que é reciclável daquilo que é compostável, etc. E aí no Rio Branco, no colégio, nas suas mantidas, a gente tem ecopontos. Então, onde as famílias podem levar os mais diversos materiais para reciclagem. Então, a gente recebe desde pilha, cartucho de impressora,
vidro de esmalte, esponja, cápsula de café. E aí a gente envia isso para as cooperativas próximas, por meio de parceiros, como o Instituto Muda, vocês devem conhecer. Sim. Mas eu acho que o mais importante numa educação de ensino, mais do que ter essas ações concretas, é o nosso poder transformador com a educação. Que a gente pode, de fato, você estava falando isso no começo, como a gente pode conscientizar as pessoas, a sociedade. Especialmente as crianças e os adolescentes. Exatamente. Então, a gente tem um grupo que chama REAJA, que é um grupo de alunos que promove ações educativas e de engajamento junto à comunidade. Então, eles fazem arrecadações, ajudam instituições como ONGs, então, às vezes, eles recolhem o lacre, trocam por cadeiras de rodas. Então, o mais importante, eu acho que do ambiental é essa conscientização. E aí, indo para aquilo que é mais material para uma instituição de ensino, é a parte social. Quando a gente fala em matriz de materialidade, é a parte social. E aí, da parte social, o que eu gostaria de destacar é principalmente nosso trabalho no SES, que é o Centro Educacional para Surdo. Então, mais do que oferecer uma educação bilíngue para os surdos, é mostrar o mundo para o surdo e o surdo para o mundo. Então, como que a gente inclui as pessoas surdas na sociedade para que elas possam se sentir respeitadas e potentes? E o SES tem um trabalho maravilhoso de referência. Então, eu queria só mencionar 2 para os nossos ouvintes, que eles podem nos ajudar. A gente tem um trabalho junto às mães das crianças surdas, porque quando uma mulher se torna mãe, ela normalmente se coloca em segundo plano, né, Ana Paula? Sabemos. E muito mais ainda quando você tem um filho com deficiência. Então, a gente tem um programa que chama Bem Me Quero, para trabalhar a autoestima das mulheres. Então, a gente oferece consultoria de imagem e as pessoas podem doar roupas, sapatos, acessórios, e após a consultoria, elas podem ir ao shopping sem gastar. Então, elas podem ali adquirir os acessórios e trabalhar toda essa questão de pertencimento e autoestima. E a gente também tem um outro site chamado Doaccess. Então, quando a gente fala também sustentabilidade, de reutilizar, de reaproveitar, às vezes você tem um móvel em casa, um livro, que para você não tem mais utilidade, mas pode ter utilidade para outras famílias. Então, as pessoas podem doar para o SES e as famílias podem adquirir isso no site. E indo para a questão social, de conscientização, no Colégio Rio Branco é um trabalho bem diferente e inovador. Então, a maioria dos colégios, eles têm 4 ciclos iguais de ensino, normalmente, 4 períodos. No Rio Branco são 3 períodos e um mais curto para o desenvolvimento de projetos. E esses projetos, eles são vinculados às 17 ODSs. O Colégio Rio Branco, ele é parceiro da PEA Unesco. E os alunos, desde a educação infantil até o ensino médio, nessas semanas, desenvolvem projetos relacionados à ESG. Então, tanto da parte ambiental quanto social. E é muito bacana de ver. Então, só um exemplo, a turma do 7º ano, ano passado, estudou sobre o impacto das questões urbanas. Então, desde os automóveis, até as áreas verdes, a questão de qualidade de vida. E daí os alunos, eles debatem, eles se aprofundam e desenvolvem projetos para apresentar depois para a comunidade. Muito legal. Aí você vê que isso é o que mais a gente precisa, Porque com isso você tem ações que são exemplares para um público que é o público da futura geração. Exatamente, são os futuros líderes. Conduzir a humanidade, Exato. Então, isso é fundamental. E aí, sobre governança, se eu puder comentar, Lívio, que é bem diferente, Quando a gente pensa numa empresa privada, de capital aberto, fechado, o dono da empresa são os acionistas. Quando a gente pensa em governança, são duas dimensões, A questão da propriedade e a questão da gestão. A propriedade, numa empresa privada, ela é dos acionistas, certo? Quando a gente fala numa fundação sem fins lucrativos, ela não tem um dono. Então, no nosso caso, a gente tem um conselho superior, que é formado por 20 membros, os 20 presidentes mais antigos do Rotary Clube de São Paulo, em homenagem aos 20 que formaram a fundação. Exatamente. E, além disso, os ex-governadores dos distritos da capital. Então, o Lívio vai começar a fazer parte do Conselho Superior no ano que vem. Então, a gente tem mais ou menos 48 pessoas dentro do conselho. E aí, no caso da empresa privada, os acionistas escolhem normalmente um CEO e os diretores que fazem parte do board. E no caso da fundação, então, o Conselho Superior escolhe uma diretoria
que tem o presidente, o vice-presidente e os membros, e essa diretoria depois escolhe como se fosse um CEO, que é a superintendência, que forma a gestão também. E a gestão dentro da fundação tem vários comitês para apoiar essa questão de governança. Então, a gente tem comitê fiscal, comitê jurídico, comitê de riscos, seguindo os princípios também de governança, como transparência, prestação de conta, responsabilidade social e integridade e equidade. Muito então, bom. Em linhas gerais, é isso. Não, muito legal. E que eu faço um pouco da sua voz também, Andréia, porque o Colégio Rio Branco, ele tem uma marca. Todo aluno que passa pelo Colégio Rio Branco, ele não esquece, tem em vista o que o colégio proporciona nesse olhar 360 graus da cidadania. Exato. São testemunhos bárbaros. Nós demos um prêmio ano passado para o Cláudio Lutemberg, presidente do conselho do Einstein, que foi aluno do Colégio Branco. Exato. Demos um prêmio para o Ayrton Senna, que foi aluno. Demos um prêmio vários nomes reconhecidos nacionalmente que passaram pelo Colégio Branco e que dão testemunhos, né, de quanto eles cresceram na vida por conta. Exato. Vale a pena falar... Tem uma metodologia diferenciada. Exato. E vale a pena falar do propósito, né, da fundação, que é servir com excelência por meio da educação, formando cidadãos éticos, competentes e solidários. E a gente vê isso justamente nas pessoas que passam pelas mantidas. O lema do Rotary é dar de si antes de pensar em si. Então, esse lema macro, ele se estende a tudo que o Rotary atua, né? Então, na escola, Ana faz parte desse cenário, né? E tem um outro dado que você me permite completar. Claro. O Colégio Rio Branco tem um volume de alunos que são acolhidos pela escola de famílias carentes, famílias vulneráveis, e que só isso já é um up extraordinário. Vale a pena dizer. De transformação. Sim, os alunos do SES, né, que ficam no Centro Educacional dos Surdos, eles ficam até o 5º ano e depois eles são incluídos no Colégio Rio Branco junto com os ouvintes. E a gente tem intérprete de Libras nas salas de aula e depois na faculdade também, nas faculdades Rio Branco. Bacana, né? Sim, efetivamente. É muito interessante. Muito bem, dona Ana Paula, por você estar numa empresa multinacional, você recebe aqui no Brasil orientações para seguir, né, metodologia, ou vocês têm um modelo local de aplicação? Como é que funciona isso dentro da estrutura da empresa? Não, como uma empresa global, obviamente, existe toda uma metodologia a ser seguida, mas adaptada ao Brasil, né? A gente comentou até alguns exemplos ali da parte de cálculos, enfim. Então, assim, existem iniciativas locais. Você comentou dos surdos. Dentro do Brasil, a gente tem um grupo de estudos de Libras formado aqui pelos funcionários da Capgemini. Então, isso é uma frente que a Capgemini Brasil tem e é um exemplo, inclusive, para o grupo, esse grupo de estudos que a gente trabalhou. Então, tem sim, obviamente, essas frentes culturais mais fortes. Dentro da Capgemini Brasil, ela inclusive é uma das únicas empresas do setor a ter a certificação EDG-Move, que é de equidade de gêneros. Então, isso aqui é um fator muito importante. Então, essa parte ESG, ela já nasce conosco, né? Ela está no nosso dia a dia que faz acontecer. Então, não é algo pontual, não é algo muito imposto. Eu acho que ESG é muito parte do nosso valor, né? Até como empresa francesa, esse tema do social, esse tema de governança já é muito presente no nosso dia a dia. Então, tem essas frentes locais que servem de exemplo também para o grupo. Temos a parte de frota elétrica também, aqui dentro da Capgemini. O nosso dia a dia, né, toda a parte, né, de descartável, ela é de alumínio, então você não tem nada de plástico dentro dos nossos escritórios, tem toda a parte de eficiência energética. Então, isso já faz parte aqui do nosso dia a dia. Muito bom, muito legal. Você nota, nesse tempo que você está, a Capgemini tem um processo de desenvolvimento, ela está no Brasil consolidada?
Sim, a Capgemini ela já vem aí de alguns bons anos, né, de algumas aquisições, então ela começa lá atrás como CPM, ela era um braço, inclusive, de tecnologia do Bradesco, depois ela vai passando, vai crescendo, vira CPM Braxis e agora, já há 5 anos, a Capgemini, essa empresa multinacional, vem e compra todo esse expertise e esse trabalho. Então, nós temos um know-how aqui de setor muito forte. Então, a Capgemini ela já está em grandes clientes do mercado financeiro, por exemplo, que é um dos grandes setores nossos lá dentro. Então, com clientes como Bradesco, Banco do Brasil, por exemplo, já são há muitos anos clientes nossos. Parte de seguradoras também e varejo. Então, a Capgemini já está aí há alguns bons anos no mercado e com a Capgemini, né, assumindo o controle, né, da CPM Braxis, você vê aí sim essa roupagem mais internacional, tanto de portfólio quanto de postura. Então, isso se coloca um pouco mais forte e robusto com o nome Capgemini também. Muito bom, muito legal. Andréia, de todas estas práticas que você já comentou, quais que você citaria como mais relevante e impactante? Dentro da sua visão, né, que você veio de fora e agora você está respirando a fundação, como é que você enxerga isso? Sim, para mim, quando eles falam em educação, o maior impacto é o poder de transformação. Quando a gente fala em transformação, é transformar a ação. E você falou muito, né, do cenário atual. Sim. Então, como a gente traz essa conscientização e a mudança de atitude desde as crianças até os adolescentes. Então, todo o trabalho desenvolvido no colégio, então, de trabalhar o ESG de forma transversal em todas as disciplinas e ter alguns momentos também de aprofundamento desse tema. Essa mudança de consciência na vida das pessoas, da sociedade, em geral, para mim, é a ação de maior impacto que uma educação de ensino pode entregar. Boa, muito legal. E você vai convivendo e vivenciando isso. Sim. A gente percebe isso. Exatamente. É interessante porque dentro do Rotary a gente tem vários rotarianos que têm filhos no Colégio Branco e transmitem isso para nós. Né? Eu, quanto a criançada está se movimentando nessa linha. Né? Exato. Muito bom. Ana Paula, na sua opinião e com a sua experiência internacional, a Ana morou fora do país, tem muitas empresas, todas praticamente multinacionais, né? Você acredita que as empresas dos diversos portes, porque você dialoga com elas, estão praticando efetivamente ações sustentáveis? As empresas estão cada vez mais conscientes do tema. Algumas como visão e como propósito, outras como um diferencial competitivo. Eu acho que existem algumas vertentes que a gente vem conversando que tem esses dois lados. Quando você me trouxe o tema, por exemplo, da diferença climática, dos impactos climáticos, nós temos hoje um diálogo muito interessante de um fundo de investimentos em que ele entende que qualquer grau a mais, né, na mudança climática muda completamente tudo, né? Seja uma produção agrícola, seja uma produção de bovinos. Então, imagina uma empresa de seguros. Exato. A empresa de seguros de automóveis no Rio Grande do Sul, há um ano atrás, a frota de automóveis, como é que fica? Então, é a gestão de riscos climáticos? Então, por isso é que o tema ESG, que antigamente pertencia somente ao Conselho ESG, a um departamento ESG que só cumpria com os relatórios, agora é o centro dentro do negócio desses nossos clientes. Então, a importância, ela sai de simplesmente ser uma empresa legal, ser uma empresa socialmente bem vista, para o impacto efetivo de negócios. Então, dada esta relevância, a gente tem sim dialogado mais, mas com este olhar de como é que o impacto climático muda completamente a minha operação em poucos anos, porque um grau a mais no Centro-Oeste, por exemplo, devasta toda a produção agrícola nossa. Então, como é que eu vou investir nesta empresa? Como é que eu vou dar empréstimos? Ou como é que eu vou comprar ações dessa empresa? Se daqui um ano, daqui 2 anos, eu posso ter um aumento de grão e acabar com tudo. Então, esse nosso diálogo, eu brinco que é um pouco mais maduro,
né? Porque a gente para de ficar olhando efetivamente só o copo de plástico, ou só o reciclável, e que fala, nossa, isso é tão relevante quanto uma nova aquisição, um M&A. Então, eu acho que por causa deste tema, de estar central agora ao negócio, que as empresas efetivamente estão olhando com mais cuidado. E também tem aquelas barreiras, né, agora de exportação, como é que eu vou exportar para a Europa se eu não estou controlando aonde eu estou plantando, onde eu estou cuidando do meu gado. Então, de novo, sai do métier, eu falo que até então era cool, era só um hype da palavra, para falar assim, nossa, agora realmente isso vai impactar o meu negócio. Então, o nosso olhar de ESG, ele está muito mais no impacto do negócio e como é que eu trago a tecnologia para evitar, né, ou para mensurar esses impactos e aí sim fazer os meus investimentos e fazer as minhas ações de negócio refletir ao que a gente tem visto e estudado de ESG. Não, é real isso. É real porque os riscos são eminentes e provocadores, né? Dependendo do tipo de empresa que você está e o local que você está, que região que você está, que pode ser mais atingida por uma catástrofe, alguma coisa. Então, realmente está havendo um olhar muito mais amplo, né, dessa história. E só para complementar, essas informações de ESG, esses dados de ESG para o Brasil, eles são muito ricos. Então, diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos, que quase não há dados que a gente possa consumir, o Brasil não. O Brasil ele é muito rico de dados geográficos, de posicionamento, de climáticos. Então, a gente consegue fazer esse estudo analítico, né, com os dados que a gente tem no Brasil, para a gente poder ter essa previsibilidade de impactos ESG. Muito legal, muito bom. Dona Andréia, a Fundação de Rotarianos de São Paulo é um exemplo em abraçar a causa da sustentabilidade, como você já comentou agora. De que forma, na sua opinião, as práticas ESG estão transformando as instituições de ensino? Olha, eu que tive a oportunidade de trabalhar começar no setor de educação há 8 anos atrás e agora voltar, eu vejo uma evolução realmente nessa preocupação de trazer um currículo contemporâneo por parte das escolas. E aí, fazendo um paralelo que a Ana Paula trouxe, de que o ESG antes era um departamento e agora precisa fazer parte da cultura, de todas as áreas da empresa, numa instituição de ensino, ele não é uma disciplina, ele também é transversal. Então, quando você vai estudar e aprender sobre história, geografia, tecnologia, o ESG está inserido. Então, as crianças e os adolescentes no Colégio Rio Branco, eles aprendem sobre os problemas atuais da atualidade. E tem oportunidade também de se aprofundar por meio de grupos de trabalho, coletivos. Então, de fato, o currículo hoje ele está se atualizando e trabalhando com os sistemas atuais. Sim, sim. E que mexe mais ainda com a moçada, né? Porque eles percebem, eles estão olhando, têm acesso a muito mais informação, né? Então, exatamente. Aí, só compartilhando, né? O Rio Branco tem um outro coletivo que chama Humanamente, para os alunos mais velhos, do 9º ao 3º ano, onde eles discutem as questões mais críticas da sociedade hoje, em geral. E ao discutir, isso gera um produto cultural. Então, os alunos do Rio Branco, eles foram premiados, inclusive, pela ONU, e tiveram a exposição na Bienal, discutindo a questão de violência de gênero. Então, hoje, as escolas, elas têm formas de trabalhar. Então, assim, que bacana, eles fizeram um vídeo depois para discutir o tema e levar para a sociedade. Você está me lembrando, eu tenho uma super amiga que as filhas estudaram no Colégio Rio Branco, ela foi transferida para a Itália. Nossa, as crianças estavam doidas porque iam perder tudo que estavam discutindo. E você vê como abriu a cabeça da moçada. Exatamente. Para temas que estão acontecendo, mas muitas vezes as escolas às vezes deixam meio que ocultas, não quer tocar não quer tocar na temática, e aí passa, né? Muito legal, meninas. Tá vendo? A gente vai batendo papo para cá e para lá e a gente já está chegando ao final do nosso episódio. E agora eu vou pedir 1 minuto de cada uma de vocês para o seu recado final. Começar pela Ana Paula Stafanuto Nemer Ribeiro, por favor. Acho que aqui é mais agradecer
a oportunidade de trazer essa provocação, né? Eu acho que eu trouxe até uma provocação de a importância do ESG dentro, né, dos impactos, de como a tecnologia está ajudando, está trabalhando isso a favor, né, das nossas metas, e que continuemos essa discussão, né, de que a gente, principalmente no mercado corporativo, que é o meu mercado, se coloque nessa posição de eu tenho certeza, né, de que a minha empresa vai atingir as metas de ESG que nós declaramos, né, porque esse é o maior compromisso. Né, se todo mundo realmente declarou uma meta, né, pelo bem comum, que também a gente tenha essa consciência de que eu individualmente como empresa vou levar isso para a sociedade e que, de novo, nós, Capgemini, a tecnologia está aqui à disposição para fazer essa jornada que não tem fim, Sim. Que já começou e que temos aí um grande alvo. Obrigada. Muito legal, muito bom. Andréa Teskey. Bem, eu gostaria de convidar quem está nos ouvindo a conhecer a Fundação de Rotarianos de São Paulo, para que a gente possa amplificar o nosso impacto. Então, se você trabalha numa empresa como a Ana Paula, eu tenho uma empresa, você pode contratar jovens aprendizes do CEPRO. Você pode apoiar o SES de diferentes formas, que é o Centro Educacional de Surdos, e conhecer o Colégio Rio Branco. Então, fica esse convite para todos os ouvintes. O site da Fundação é frsp.org. Muito legal. Muito obrigado, gente. Quero fazer aqui os nossos agradecimentos à diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, o Carlos Luque, na diretoria do Cineprest, na pessoa do seu presidente, o Vander Morales, aos nossos apoiadores, o IRIS, a Sebrace, a ANEFAC, o Senan, aos nossos técnicos, o Beto e o Gustavo, a nossa equipe de apoio, a Ali Monteiro, a Michele Belfiore e ao time da Level Group. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify, do YouTube da FIP e nos canais do IRIS, da Sebrace, da ANEFAC, da Level, do Cineprest e do Senan e também nas redes sociais de todas estas instituições. Agradeço às nossas convidadas, vocês foram ótimas, foram perfeitas, muito gostoso esse papo. E agradeço também a você que acompanhou este Diálogos ESG FIP. Até o próximo episódio.